Vai começar a gravar a aula. Esse material depois eu coloco, para apresentar hoje, depois eu coloco lá no Classroom. Compartilhando já? Já sim. Pronto. Vamos lá. Ah, não. Vou fazer errado no mouse. Ah, tá. Vamos lá. Então, semana passada a gente viu, né, o que era o arco elétrico, e agora a gente começa a ver alguns processos de soldagem que utilizam o arco elétrico. Tá? Então, isso aqui, né, que a gente viu o arco elétrico, como funciona o arco elétrico, a gente tem o eletrodo e a peça, a gente dá aquele curto-circuito, tem, né, um aquecimento pontual, uma incandescência naquela região, começa a ter uma passagem de corrente muito grande, daí a gente afasta um pouco o eletrodo, uma distância pequena, e cria uma condição de transferência de elétrons que acaba ionizando o ar e formando o arco elétrico. A gente vai ver, então, as primeiras aulas são com relação ao processo de soldagem que utilizam... Oi? Nada. Processos de soldagem que utilizam o arco elétrico como processo de aquecimento. Não são todos os processos de solda que utilizam, mas o grande volume é através de arco elétrico. O primeiro processo, que é o processo que, né, todo mundo conhece, mas é aqueles processos com aquele eletrodo, né, aquela varetinha revestida. Esse é o processo mais amplamente utilizado, mais popular. Alguém quer falar? Acho que não, professor. Acho que o pessoal deixou o microfone aberto aí. Então, esse é o processo mais comum, né? Qualquer pessoa de manutenção tem o seu processinho lá de solda com eletrodo revestido. E é o mais utilizado, e a gente até parece que é o mais simples, mas a gente vai ver que tem muita coisa envolvida nesse processo aí do eletrodo revestido. A primeira patente de solda com arco elétrico, tá? Ainda não era eletrodo revestido, foi lá no século retrasado, século XIX, 1885, na Inglaterra, onde o pessoal fez um sistema de solda com um eletrodo de carvão. Tá? O processo é muito parecido, né, com o que a gente utiliza hoje. E criavam um arco elétrico entre o eletrodo de carvão e a peça que ia ser soldada. Pouco depois, em 1890, teve duas patentes, na Rússia e nos Estados Unidos, onde o pessoal utilizava a soldagem com arco elétrico, utilizava um eletrodo, o eletrodo era um arame, e esse eletrodo era consumido durante a soldagem e alimentava o cordão de solda, ou seja, o material do arame era transferido para a peça. Diferente, né, desse primeira patente, que a gente utilizava, eles utilizavam um eletrodo de grafite. Ele não transferia, ele só fazia, de carvão, né? Ele só fazia o contato elétrico. Fazia o arco elétrico, mas ele não transferia
ele não transferia carbono, não transferia metal, não tinha metal de adição na solda. Então, em 1890, o pessoal começou a trabalhar com eletrodos que eram consumíveis durante a solda, ainda não revestido. Mas na primeira aula a gente falou que a soldagem cresceu na Segunda Guerra Mundial. Sim, a soldagem, o processo começou bem antes disso, mas era um processo muito arcaico, não era um processo industrial. Não tinha aquela linha de montagem que foi criada durante a Segunda Guerra Mundial. Era um processo em escalas muito menores. Lá que foi realmente o avanço e a popularização do processo de soldagem como um processo de fabricação. O problema de usar o eletrodo, o arame cru, o arame nu, né, sem revestimento, é que acontece o seguinte: ele cria o arco elétrico, só que a região em volta do arco elétrico é a atmosfera, né? Tem oxigênio e nitrogênio. E há deposição de oxigênio e nitrogênio na solda, lá no material onde está sendo soldado. Não tem nenhuma proteção nesse processo. E aí a solda tinha uma qualidade muito ruim, tinha defeitos. Por quê? Oxigênio e nitrogênio formam óxidos e nitretos nos materiais, principalmente no aço, né, o material mais disparadamente mais utilizado, o metal, mais de 94% do metal usado, fabricado no mundo, são ligas de ferro, ligas ferrosas. Os aços, quando eles têm na estrutura dele óxidos e principalmente nitretos, eles se tornam frágeis. São materiais não metálicos que acabam se depositando dentro da estrutura metálica, e esses materiais não metálicos, que são chamados inclusões, eles fragilizam o aço. Então a gente tinha uma soldagem com uma qualidade ruim, até porque a própria solda acabava levando defeitos para o material, para a peça que estava sendo soldada. Naquela época, ainda muito empiricamente, né, ninguém começou, vou revestir o eletrodo, não sei o quê. Mas o que o pessoal começou a ver? Que alguns eletrodos, pensa lá numa oficina, numa fazenda, o cara soldando, alguns eletrodos ficavam velhos, ficavam enferrujados, ou principalmente ficavam sujos de cal. Misturava lá na oficina, no galpão lá. O pessoal começou a ver que eletrodos que tinham, né, uma cobertura mantinham o arco elétrico muito melhor do que os que não tinham. E foi uma coisa assim de coincidência. Alguém pegou o eletrodo sujo e usou o eletrodo sujo e começou a perceber que o eletrodo sujo, né, ele dava condições melhores no processo de soldagem. E aí começaram a pensar, então vamos começar, não sei por que está acontecendo isso, mas vamos começar a revestir os eletrodos. Daí, então, aí estava em 1890, 17 anos depois, teve a primeira patente de soldagem com eletrodo revestido. Soldagem com arco elétrico e eletrodo revestido, que eu já comentei. Qual a vantagem do eletrodo revestido? A gente vai ter, né, um metal, aqui a gente tem essa ponta aqui, é um metal, é um arame que está revestido com material não metálico. Esse material, durante o aquecimento, durante a soldagem, ele acaba se decompondo e ele cria uma atmosfera naquela região. A decomposição dele, ele vaporiza esse material e a estrutura dele, a composição dele, virando um vapor, isso fica na região da solda e, na verdade, cria um ambiente sem oxigênio e sem nitrogênio. Então, ele acaba protegendo
a soldagem, acaba protegendo o material que está sendo depositado por criar gases, né, vapores naquela região, e esses vapores acabam expulsando oxigênio e nitrogênio. E aí a qualidade melhora. E aí é o grande processo aí conhecido, né? Soldagem com eletrodo revestido. Vocês vão, né, ler em vários livros aí, SMAW, o nome em inglês. Então, a soldagem SMAW, né, que é o Shielded Metal Arc Welding. É o nome em inglês. Processo de soldagem com eletrodo revestido, que é, né, o processo mais popular, mais utilizado de soldagem que existe. E aí, né, só fechar a porta aqui. Meu filho começou a jogar com os amigos e daí começa a atrapalhar. Então, aqui a gente tem, ó, um esquema do que está acontecendo. A gente está aqui um metal base, onde está sendo soldado. Aqui a solda está vindo, né, da direita para a esquerda. Então, o pessoal já soldou essa região aqui da direita. A gente tem embaixo um metal de solda. Forma uma chamada escória, aquela casca que forma. Né? Você vê quando o pessoal solda, fica uma casca que não é de metal, em cima do cordão de solda. Daí o pessoal vai com um martelinho, né, e bate e quebra essa casca. Pega aqui uma escova de aço para dar uma limpada. O que eles estão fazendo? Eles estão tirando essa escória que acaba formando, a gente vai ver nessa aula ainda, quais as propriedades dessa escória e por que ela é importante. E o importante também é que esse revestimento, aqui está a nossa vareta, um arame, esse revestimento, então, ele vai criar uma atmosfera, aqui onde ele está sendo consumido, ele cria uma atmosfera que impede a passagem de oxigênio e nitrogênio para a solda, aqui para essa poça de fusão, onde o metal está fundido, está, né, formando o cordão de solda, aqui as gotículas, aqui as partículas, os globos aqui vindo para solda, transferência do metal. E essa atmosfera protetora é a grande sacada desse processo de eletrodo revestido. Ela que protege o metal e melhora a qualidade da soldagem. Então, aquilo que eu falei, o eletrodo é formado pelo chamada alma, aquele arame que tem dentro dele, tá? E é recoberto por um material não metálico. Então, a mistura, né, de minerais, a gente vai ver um pouco também desse material, o que é. Um material que não é metal, basicamente é uma cerâmica. O metal interno, a alma do eletrodo, né, obviamente é a parte metálica, é a parte que é responsável pela condução da eletricidade, pela formação do arco elétrico, e ela vai sendo consumida e vai sendo depositada no metal base. Então, ela também né, ela funciona como metal de adição. Ela que a gente vai adicionando na junta soldada. Essa parte aqui eu já comentei, né, que o revestimento gera essa casca, que é essa escória, o material inorgânico, e gases que protegem a junta que está sendo soldada lá. E ajuda a estabilização do arco elétrico também. Quais são as, né, vantagens? Por que esse processo é o processo mais amplamente utilizado? Então, a gente tem, né, o equipamento é muito simples. Tem equipamentos para fazer soldagem que é menor que uma caixa de sapato. Bem pequenininho, assim. Ele é simples. Tem muitos processos que a gente vai ver que necessita de um gás, né? Tem uma adição de gás, uma adição de argônio, por exemplo, para proteger a camada que está sendo soldada. Então, tem outros processos de soldagem que a gente tem que vir com aqueles cilindros, né, de gases, e esse cilindro vai fornecer um gás que vai ser jogado na região da solda.
em cima daquela poça de soldagem, poça de fusão, para proteção da atmosfera. Esse não, porque a atmosfera é criada pelo revestimento do eletrodo. É um processo pouco sensível à presença de correntes de ar. Outros processos em que a gente adiciona o gás são mais suscetíveis a esse gás ser levado, ser afastado da região da solda. Como a gente tem, né, você pode conseguir uma variedade muito grande de arames de metal para fazer como metal de adição, então você pode usar diferentes tipos de materiais. O revestimento também pode ter diferentes tipos, alguns com algumas características que vão favorecer a soldagem em algumas condições. Então tem uma opção muito ampla, muito grande de tipos de eletrodos que pode ser usado na soldagem. Facilidade para atingir uma área de acesso restrita, que o equipamento é muito pequeno. Essas varetas, né, são de ordem da faixa de 300 milímetros, 30 centímetros. O equipamento, a gente usa uma pinça, ele é pequeno, você consegue chegar em regiões que têm uma dificuldade de acesso. A produtividade é meio baixa. E a aplicação é difícil para materiais, tem materiais que são reativos, que acabam resistindo. Tem alguns materiais com resistências, com ponto de fusão muito alto também, e que ele acaba não sendo muito favorável. E a produtividade é baixa. É um processo que é manual, né, depende muito lá do soldador. Os outros processos são mais... Tem outros processos que são mais mecanizados. A soldagem dele forma aquela casca, né, aquela escória que fica sobre o cordão de solda, que a gente precisa quebrar, limpar depois, porque senão o teu material fica com um depósito de material não metálico em cima dele. Então, você precisa fazer esse processo de limpeza e é usado para uma grande quantidade de materiais, todos os aços carbono, grande maioria dos aços simples, aço carbono, aço com pouca liga, baixo teor de carbono, mais alto teor de carbono, material ligado, ferro fundido, ligas não ferrosas, né? Como o equipamento é pequeno, pode ser usado industrialmente, mas também manutenção, qualquer área, um campo. Isso dá uma variedade muito grande, uma facilidade de uso muito ampla, que faz com que esse processo seja o mais comum, é mais barato também. Não sei se eu falei aqui, está escrito, tal. Primeira linha, é um processo barato. O equipamento é barato, né, os insumos são baratos, não tem a gastar um gás também, é o processo mais barato. Aqui praticamente repete a outra figura, né? Só tem um detalhe aqui a mais da outra figura, que é esse comprimento de arco, então a distância aqui da metal base, onde está a poça de fusão, e a alma do eletrodo revestido, a parte metálica do eletrodo revestido, é o tamanho o comprimento do arco elétrico. Então, esses são os princípios. Agora vamos falar dos equipamentos, né? Como que é o equipamento de uma soldagem com eletrodo revestido. Então, ela tem uma fonte de energia, né? Um alicate para segurar o eletrodo, os cabos para fazer a ligação e criar, né, a corrente para dar o arco elétrico, uma pinça para ligar a peça. Então, são dois cabos com duas pinças. Um vai segurar o alicate, um vai segurar o eletrodo, o outro vai fazer contato na peça. Você sempre precisa de equipamento de proteção individual. A gente vai falar no laboratório. Depois a gente vai falar sobre segurança. O Anderson também, na próxima aula, pessoal de segunda-feira, vai falar sobre segurança também. E tem que ter equipamento de limpeza depois no final do processo. Só comentando sobre o laboratório,
e aí vale para as duas turmas, o pessoal do laboratório começou a gravar aulas, fazer experiências no laboratório da São Judas, fizeram uma gravação, viram um material que eu achei bem legal, e já fizeram do eletrodo revestido, e aí parou, né, porque entramos na fase vermelha, São Judas fechou o laboratório. Então, não sei quanto tempo vai levar isso, mas a ideia da programação nossa era realmente a gente começar a falar a primeira aula, a segunda aula, vamos falar de segurança hoje. Então, a gente tinha prolongado um pouquinho o início da parte de experiência mesmo, porque era para dar tempo do pessoal do laboratório ir fazendo as experiências. Vamos ver agora, né, como vai ser com essa parada de novo aí, que a gente vai fazer. Mas hoje não Professor, tem mais ninguém no laboratório. Fala. é só o tipo de soldagem com eletrodo revestido que precisa do equipamento de limpeza ou tem algum outro tipo de soldagem que precisa dessa etapa a mais? Tem outros processos que usam também, mas a boa parte deles não vai precisar mesmo. Às vezes até no próprio, dependendo da peça, até o próprio soldagem a ponto, que dá aquela queimada, o pessoal faz um processo de lixamento depois para fazer o acabamento. Mas a grande diferença do eletrodo revestido é essa formação de escória. Isso é só esse processo que vai formar. Essa escória é característica desse processo. Gente, eu esqueci minha água. Vocês me dão 23 segundos só para pegar a água e já volto. Vai lá, vai lá. Valeu. Vocês que vão dar, quem for fazer apresentações, palestras, coisas, uma dica é beber bastante água. A água, ela lubrifica as cordas vocais. Então, é uma diferença boa para quem vai falar bastante tempo. Não foi bem mais rápido, tá legal. O 18 segundos, opa. Tomar cuidado, né? Tô vendo que vocês estão de olho. Então, ó, bebam água, quem for fazer a apresentação, bebam água, não comam chocolate nem café, porque o chocolate e café engrossam a saliva e atrapalham a lubrificação das cordas vocais. Curiosidades gerais. Vamos lá. Equipamento, fonte de energia. Aqui. Vamos lá. Então, a gente tem, ó, desse lado aqui, a peça que a gente está soldando, né? O eletrodo aqui, ó, aqui a pinça que vai pegar o eletrodo. Então, é tipo um alicate mesmo que vai segurar na ponta do eletrodo. Lembra que o eletrodo, né, ele é revestido, mas a pontinha, aquela pontinha mais fininha, não é revestida, que é exatamente para a gente fazer contato elétrico, porque o revestimento não produz eletricidade. E a gente tem um cabo que vem aqui do alicate até a nossa fonte de energia e até o material, a peça que está sendo soldada, ela vai, né, também ligado aqui ao... A peça vai ligada também aqui à nossa fonte de energia como um cabo terra. Isso aí depois das 10h30. Aí uma figura basicamente a mesma, mas uma figura mais bonitinha, né? Cabo terra na peça, a pinça aqui que segura, que fica na peça, tem que ter esse contato, né? Para fazer o arco elétrico, tem que ter uma passagem de corrente. O porta-eletrodo e pronto. Acabou. Não tem nenhum gás,
né? Preciso só de uma fonte de energia. Fonte de energia. A gente pode trabalhar tanto com corrente alternada quanto com corrente contínua, tá? Na corrente contínua, você também pode usar. Lembra que o exemplo a gente tinha? A peça era negativa, desculpa, o eletrodo era negativo e a peça era positiva. Isso a gente chama de polaridade direta. Eletrodo negativo, peça positivo, foi que é o esquema que eu mostrei na aula passada. Mas pode ser invertido também. O eletrodo positivo e a peça negativa. Isso é chamado de polaridade inversa. E tem a corrente, né? Corrente alternada. A corrente contínua tem algumas vantagens. Que o arco, a gente perde menos o arco. O arco é mais estável, a corrente é mais estável, o arco se mantém mais. A qualidade do depósito, ela é melhor. Tem a tendência a ser melhor. E ele tem uma maior possibilidade, maior suscetibilidade ao sopro magnético. Que é isso? Enquanto a gente está fazendo a soldagem, enquanto tem aquele arco elétrico, pode haver a geração de campos magnéticos que acabam deslocando o arco elétrico da posição ideal. Isso acontece mais no processo do fonte de energia contínua do que na fonte de energia alternada. A alternada tem menor chance de acontecer isso. É tudo ao contrário, né? Estabilidade do arco é pior, exige uma precisão do soldador melhor. É mais difícil o começo, a corrente contínua é muito fácil, né? A gente dá aquele picote lá e já começa a soldagem. E a corrente alternada, no cabo da soldagem, ela tem uma queda de tensão entre o equipamento que está fornecendo energia e o eletrodo, tem uma queda de tensão mais baixa. Mas o cabo é pequeno, o cabo tem 2 metros, não tem muito problema no corrente contínua isso. Isso só é uma vantagem boa para a corrente alternada em alguns casos, quando você está trabalhando em campo e você está soldando um equipamento, uma peça que está muito distante da sua fonte de energia, você usa um cabo muito comprido. E daí, quando você usa um cabo muito comprido, a corrente contínua tem a chance maior de ter uma queda de tensão e atrapalhar os parâmetros do processo de soldagem. Corrente alternada, a gente usa um transformador, tá? Processo bem simples, um equipamento muito simples. E corrente contínua, a gente vai precisar de um gerador ou um transformador retificador para fazer o processo de corrente contínua. É muito usado esses geradores em canteiro de obra, quando está mais, né, quando você tem menos acesso à corrente alternada. E o equipamento é mais simples. O pessoal fala que as peças, a quantidade de peça que tem nele é menor do que no equipamento de corrente alternada. Isso dá menos manutenção do que no corrente alternada e faz menos barulho. Se bem que não sei, eu estou acostumado a trabalhar numa fábrica, né? Uma metalúrgica, o barulho da soldagem é quase nada perto do restante da fábrica. Que mais? Então, fonte de energia, o alicate para fixação. Então é simples, né? Um alicate tem uma mola. Aqui nessa ponta aqui a gente vai... Então, um alicate simples com mola, a gente vai prender a ponta do eletrodo revestido e tem tem o arco aqui, tem o cabo aqui que vai ser... Essa final aqui vai ser ligado ao cabo. Esse é o mais comum. Existe um tipo também de alicate para prender aí o eletrodo, que é tipo como chama? Aquele sistema da furadeira. Sabe aquele sistema da furadeira que tem aquelas 3... não sei como chama, aquilo lá que a gente fecha, abre e fecha.
O sistema a gente coloca a broca na furadeira. Só que é um processo mais... Alguém está me ajudando aqui. Só que é um processo mais... o mandrilzinho, boa. É o processo... Até está escrito aqui, ó. Eu não estou lendo. É o processo mais demorado. O mais simples que tem é essa pinça. Você aperta, ó, solta a mola, está lá já com o eletrodo ligado. Os cabos. Aí normal, né? Um cabo que vai ligar a pinça até o equipamento e um cabo terra que vai estar ligando na peça. Os cabos são fios de cobre, né? Aqueles fios de cobre enrolados, revestidos. Nenhum segredo aqui. A pinça para ligar na peça... Nossa, a figura ficou ruim. Ó. Aqui é uma pinça, né? Aqui é o cabo terra. Essa pinça a gente coloca contato na peça. Estou usando uma bancada. Normalmente as bancadas de soldagem, elas têm um terminal, tem um ponto lá que é próprio para colocar essa pinça, para fixar essa pinça. Então você põe o fio terra lá na sua bancada e vem, né, com o arco elétrico, com o eletrodo para fazer o arco elétrico. Está falando aqui, né, que o contato elétrico dessa pinça é menor do que o outro. Todo mundo usa essa pinça, não há problemas. Então, falamos dos equipamentos, tá? Pinça para a peça, pinça para o alicate lá que pega o eletrodo, né? Os dois cabos é a fonte de energia. Simples assim. Agora vamos pensar um pouco nas variáveis de processo. Aqui que altera as condições da soldagem. A variável mais importante que tem é a corrente de soldagem. Então, a corrente que vai estar sendo utilizada durante a soldagem. Ela vai definir os outros, ela tem influência nos outros parâmetros do processo, ela tem influência na qualidade da solda, tá? Ela tem influência na temperatura do processo todo, na energia, vai falar aqui, energia térmica, no calor que vai ser gerado pela soldagem. Isso influencia o material, influencia o cordão de solda. A gente vai entender um pouco como que funciona, como que ela influencia tudo isso. Intuitivamente, a gente já imagina, né? Mais corrente, mais elétron passando, maior a ionização, né? Maior a temperatura. Então, vamos lá, deposição, taxa de deposição. Esse gráfico tem aqui, ó, no eixo Y, a taxa de deposição, quantidade de material que está sendo depositado no cordão de solda, em função da corrente. Então, você vê essa reta aqui, por exemplo. Ó. Quanto maior a corrente, a taxa de deposição aumenta. Então, nessa condição aqui que o pessoal fez, ó, com uma corrente de aproximadamente 100 amperes, havia uma deposição de 1,2 kg por hora. Se a gente aumenta para 250 amperes, vamos para 2 kg por hora. Ou seja, isso ajuda, né, ajuda na produtividade. Quanto maior a corrente que a gente está usando, maior a temperatura, maior a transferência metálica, mais quente o processo para fundir mais rapidamente, todo o processo é acelerado. Por que esse gráfico tem 3 linhas aqui? Ó? Tem uma linha aqui, maior, uma outra e uma menor. Cada linha dessa foi feita em função de um diâmetro do eletrodo. Diâmetro do eletrodo, a gente fala o diâmetro do arame, da alma metálica. Então, aqui mais baixo é um arame de 2,4 milímetros. Essa aqui, intermediária, um arame de 3,2 milímetros de diâmetro. E aquela curva mais alta, um arame de 4 milímetros de diâmetro. Aí, também é intuitivo, né? Quanto maior o diâmetro do arame, mais material ele tem. Quanto maior o diâmetro do arame,
eu vou ter, né, uma deposição maior de material. Então, né, a gente consegue enxergar esse gráfico assim: aumento a corrente, aumento o depósito, aumenta, né, minha produtividade. Aumento o diâmetro do arame, também aumenta a nossa produtividade. Aumenta a transferência de metal, aumenta a taxa de deposição do metal na soldagem. Tem um problema que aquece muito. Começa a aquecer demais, né? Temperaturas maiores, diâmetros maiores. Não, desculpa, estamos falando da corrente, né? Correntes maiores levam a maior passagem de corrente, maior passagem de corrente. Aumenta o arco elétrico, aumenta a temperatura do processo. A região que está sendo soldada começa a aquecer mais do que devia. Qual o problema de aquecer muito? Isso pode degradar o revestimento. O revestimento, se a temperatura estiver muito alta, ele pode começar a perder as propriedades dele. E tem algumas partes, algumas características do material também são importantes. Em função de algumas características do material, é importante a gente controlar a temperatura, basicamente para controlar a velocidade de resfriamento. Se a gente aquece muito, o material vai ficar muito tempo na região líquida, né? Vai demorar, e depois da região líquida, vai ficar muito quente, muito tempo. Isso que a gente viu em fundição, né? Começa a ter segregação. Esse processo de deposição do cordão de solda é um processo muito parecido com a fundição. A gente está jogando um metal líquido que está solidificando. Quanto mais tempo fica no material líquido, maior a segregação, mais chance de ter defeito no material fundido, no metal fundido. Então, também não posso fazer uma soldagem que vai deixar o material muito quente, aquela poça fundida vai ficar muito tempo, né, para solidificar. Tem que ter um equilíbrio. E a corrente também influencia o cordão de solda. Como a gente aumenta... Aqui esse gráfico o eixo X, corrente, na mesma escala que estava no gráfico anterior, e o eixo Y está uma dimensão, em milímetros. O que a gente está falando aqui? Ó? Quanto maior a corrente, a penetração da solda, do cordão de solda, vai aumentando. Então, correntes maiores, temperaturas maiores, o arco elétrico mais forte, deposita mais fundo. O material de adição penetra mais. A largura do cordão de solda aumenta, né? A altura não tem tanto efeito nisso. Mas, principalmente, a largura é mais material sendo depositado, né? Ele fica mais fundo e fica mais largo. Aumenta o tamanho do cordão de solda. Esse aqui, ó, tem um detalhe, né? Isso aqui é feito por diâmetro. Tudo esses parâmetros não é assim, né? Tanto o gráfico anterior, não é qualquer material. Você tem que, na verdade, quero saber exatamente, né, 4 milímetros deposita tal valor. Você vai ter que entrar aqui, procurar aqui a referência da figura para ver com que material ele estava utilizando, né? Qual era o metal base e o metal de adição, quais os parâmetros de processo que estão influenciando nisso. A gente pega essas figuras para ver o conceito, mas não é que sempre vai ser esse valor, depende de muitas outras variáveis. Quero entender melhor isso, quero estudar isso. A gente tem que ir atrás da bibliografia, né, e ver quais foram as condições. Esse caso aqui, por exemplo, ó, foi feito esse estudo para o diâmetro do eletrodo de 4 milímetros. Se o diâmetro fosse menor, ia ser diferente os parâmetros. Se fosse maior, também. Os eletrodos, gente, os diâmetros, esse é médio, 4. Eles variam, em geral, de 1 a 8 milímetros. É difícil dar de 8, mas
Esse é um valor intermediário. Mais alguma coisa aqui? Não. Então, até agora estamos falando da corrente. Agora tem a velocidade, o processo que tá, do soldador, né? Começou lá e está indo bem devagarzinho, está indo muito rápido, ou está intermediário. O que é a velocidade da passagem lá do eletrodo, né? Da passagem do arco elétrico, influencia no cordão de solda? Primeiro ponto, né? A gente vai ver processo, por exemplo, que nem o processo de solda com arco submerso, que são produzidos, são automatizados para fazer tubo, por exemplo. São máquinas que fazem movimentação e aí o processo é controlado, a velocidade é controlada. Nesse processo de eletrodo revestido, é o soldador lá que depende da habilidade dele, depende da condição que ele vai fazer, depende muito da habilidade do soldador. Tem soldador que não tem muita experiência, por exemplo, quando vai começar a fazer a solda, que ele pega o alicate aqui e o eletrodo é novo, ele tem maior dificuldade de manter o cordão de solda e fazer a velocidade, porque a mão dele está muito longe do ponto de solda e o controle é mais difícil. Para um soldador experiente, isso aí não tem influência nenhuma, ele vai lá e faz o controle normalmente. Soldador de final de semana, o eletrodo menorzinho é mais fácil a gente controlar. Eu, por exemplo, quando o eletrodo é grande, imagina se eu consigo fazer um cordão de solda. Se o eletrodo está grande, o eletrodo pequenininho está mais fácil. Então, o controle da velocidade depende da habilidade do soldador. Tá? Ele depende da habilidade, e ele tem influência grande. Aí também é intuitivo. Quanto mais tempo eu ficar no lugar, estiver passando o cordão mais lentamente, o que vai acontecer? Vai aquecer mais a região, vai aumentar o depósito, né? A transferência de metal vai ser maior. Se eu passar mais rápido, vai ser menor o cordão de solda. Isso é intuitivo. Muitas vezes o pessoal, quando o soldador é bem habilitado, o que ele faz? Ele aumenta a corrente, usa correntes altas, porque a corrente aumenta a taxa de deposição, de transferência do metal, só que corrente alta pode esquentar muito. Então, isso pode ter um efeito deletério, um efeito ruim. Então, soldadores mais experientes usam correntes altas e fazem uma velocidade mais alta. Aí a velocidade mais alta vai gerar uma energia térmica mais baixa, ao mesmo tempo que a corrente alta está ajudando a aumentar a deposição, né? Aumentar o cordão de solda. Então, ele equilibra aí, tem um equilíbrio entre a corrente utilizada e a velocidade que ele usa. Para que ele faz isso? Fazer o processo mais rápido. Ele poderia fazer o mesmo processo abaixando a corrente e indo mais devagar. Vai soldar menos no mesmo tempo. A oscilação do eletrodo, né, aquele movimento que o pessoal faz, você sempre vê o pessoal vendo aquele movimento, né? Isso é bom para o processo, para a geometria do cordão, né? O cordão fica mais perfeito. Isso é bom também, tem uma vantagem na formação da poça de fusão, porque você vai ajustando o tamanho da poça de fusão. E se você fizer movimentos muito grandes, a velocidade do avanço vai ser menor e o aquecimento lá vai ser maior. Então, também não posso fazer uma coisa muito grande, porque isso é ruim para a soldagem, para a solda. Lembrando, soldagem é o processo, solda é o resultado. Dimensão do eletrodo. Ó, a gente
Já viu? Esse é o mesmo gráfico que a gente viu lá atrás, né? Aí, para comparar, não a corrente, mas comparar um eletrodo, por exemplo, de 3,2 milímetros de diâmetro com um eletrodo de 4 milímetros de diâmetro. Quanto maior o eletrodo, o diâmetro do eletrodo, mais material, né, está sendo processado, está sendo fundido, mais material está sendo transferido, maior vai ser a taxa de deposição do material. Eu tinha falado do diâmetro entre 1 e 8 milímetros, o comprimento na faixa aí de 400 milímetros, 350 a 470. O que é o ideal? Se eu quero produtividade, eu quero quanto maior o eletrodo possível, quanto maior o diâmetro, melhor. Tá? Só que o problema de diâmetros muito grandes, né, tem algumas desvantagens. Depende da posição, por exemplo, da solda. Lembra que a gente pode fazer soldagem, por exemplo, sobre a cabeça? Se o diâmetro for muito grande, né, aquela partícula, aquela gota que vai formar, começa a ter um efeito maior da gravidade. É mais difícil, né, ela ir para cima. Começa a ser mais fácil dar problema. Então, depende um pouco da posição, depende do formato do chanfre, do tipo de chanfre. Se o chanfre for muito pequeno, não dá para usar um eletrodo com um diâmetro muito grande, porque a deposição vai ser maior do que aquele chanfre tá projetado para sofrer a solda. E o comprimento do eletrodo, quanto maior, qual a vantagem? Mais tempo, o soldador começa a soldagem, faz o arco elétrico e vai soldando, vai sendo consumido. Quanto maior o eletrodo revestido, mais tempo ele vai manter o arco, né, aberto. Mais vantagem para a solda, mais para a soldagem, para o processo de soldagem, mais vantagem para a solda, nem tanto, mas o tempo vai ser menor, porque ele ficar usando o eletrodo, trocando troca, usa um outro, não sei o quê. Só que depende daquilo lá, né? Quanto maior o eletrodo, maior a habilidade vai ser necessária para o soldador. Tá? O soldador que não é profissional tem mais dificuldade de usar um eletrodo muito grande. E o ângulo que a gente vai atuar na peça, né? Qual a função do ângulo? O ângulo ajuda na formação da poça fundida, né? O soldador que está soldando, ele vai vendo aquela poça. A poça não pode ser muito grande, muito aberta, ela tem que formar em seguida, ele vai controlando o tempo, mais ou menos, que ela vai estar solidificando. Formar poças muito grandes, aumentam o tempo para a solidificação, piora a condição da soldagem. Mas aí também depende do quê? Da habilidade do soldador, né, de realmente saber qual que é o ângulo certo e definir a posição melhor e manter essa posição ao longo da soldagem, que vai mudando de posição, tem que, né, preferência manter o ângulo que está usando, o ângulo de ataque lá. Uma pergunta, gente? Sim, professor. Você estava comentando de quanto maior o arame e tudo mais, é melhor por velocidade, mas ele também ajuda em alguma coisa, por exemplo, se você para a solda no meio para trocar a haste, depois volta, esse tempo que um já solidificou e depois você vem com o outro fundindo em cima, isso prejudica alguma coisa ou não? Desde que você limpe o processo, limpe a solda, não tem problema. O que pode ser o problema? Fiz um processo, fiz, né, uma parte da soldagem, daí acabou o eletrodo, vou pegar outro e vou continuar. Se eu soldar em cima daquela escória que o processo anterior, que o arame anterior deixou, o que você vai fazer? Você vai fundir o material, solidificar o metal sobre uma parte, um componente que não é metálico. Isso vai ser um ponto frágil na solda. Entendeu? Então, Entendi. você tem O que problema é limpar. só se estiver sujo. Uhum.
Mas tem que soldar. Porque na hora que ele começa a soldar o outro, na verdade ele acaba fundindo também o finzinho do cordão anterior. Então, se a geometria, né, ficou de final, assim, ele acaba corrigindo isso. Que ele vai fungir, ele vai voltar na posição do cordão anterior, vai fungir o finalzinho do cordão anterior e continuar o processo. Mas o problema é ter alguma sujeira lá. Se tiver alguma sujeira lá, aí é ruim, porque você vai estar aprisionando, né, aquele componente, aquela escória, dentro da solda. Tá claro. Aí é ruim. Qual é o efeito negativo da escória, Felipe? Opa. A escória não pode ficar dentro da solda, porque aí é um ponto fraco, um ponto que fragiliza o metal. É como se o metal tivesse uma sujeira lá dentro. Aí, se eu fizer a soldagem, né, faço a soldagem, deixo aquela escória lá e não tiro a escória. Se for aquela capa, né, tá para fora, lá tá a capa e tirei de qualquer jeito, ficou um pouco lá. Ficou um pouquinho. Trabalho sujo, tudo bem. Estando em cima, não vai ter um efeito. Essa peça, por exemplo, vai ser submetida a um esforço mecânico, não sei o quê. Essa camada para cima não vai ter nenhum efeito. Não vai atrapalhar o desempenho da peça. Se estiver dentro, sim. Se estiver dentro do metal, você vai fazer um esforço mecânico, você vai tentar deformar. Você faz um esforço mecânico que tenta deformar o material, né? Tem a tendência a deformar o material. Se tem um ponto não metálico lá dentro, é como se fosse vazio, basicamente. É como se fosse uma porosidade que vai atuar como uma trinca, o início de trinca. Vai ser um ponto de concentração de tensão se ele estiver lá dentro da peça. Um outro efeito negativo de você não tirar é o quê? O pessoal, exatamente, não pode ter dentro da solda. Mas também é importante tirar, porque é depois que você tira que você vai ver a qualidade da solda, né? Enquanto está lá em cima do cordão de solda, eu não estou vendo se teve defeitos, se tem porosidade. Você não consegue controlar a solda porque você não está vendo ela. Ela vai ficar coberta, né? Então, a gente tem que tirar mesmo. E o aspecto também, né? O aspecto não fica legal. Beleza? Vamos lá. Processo de fabricação do eletrodo. Aí, rapidamente, não vamos contar o processo, vocês já devem ter visto em partes desses processos de fabricação em outras matérias, não sei o quê, mas vamos fazer a alma do eletrodo, né? Aquele arame. Então, começa lá do minério, do metal, a gente vai, né, pegar aquele minério, é um óxido, provavelmente, vamos tirar esse oxigênio, fazer a redução do metal para transformar ele num metal, né? Então, por exemplo, tem o minério de ferro, a gente faz o processo de redução numa usina siderúrgica para tirar o ferro desse minério de ferro. E aí tem os elementos de liga, você adiciona elemento de liga, prepara a liga toda, essa parte. Isso está tudo no estado líquido, daí a gente faz a lingotamento, você joga isso em lingotes, as grandes usinas são lingotamentos contínuos que vão soltando aí, ó, essas barras aqui, esses tarugos. Esses tarugos estão se solidificando aí, na verdade, aqui não estão inteiros solidificados, o núcleo deles nesse ponto ainda está líquido. Então, a gente passa do estado líquido para o estado sólido e aí faz o processo de laminação. Laminação são cilindros, né? O material vai sendo passado através de cilindros e esses cilindros vão conformando o material, vão mudando a forma dele, basicamente, no caso aí, a gente vai arredondando aquela barra e reduzindo o diâmetro dela e alongando no comprimento. Elas começam a alongar e
redução de diâmetro. Esse processo é bom porque os processos de fundição têm uma tendência a gerar defeitos no material. Segregação, né, porosidade. O processo de laminação depois, outro processo mecânico que acontece depois, tem a tendência a melhorar a estrutura do material. A gente quebra aquela estrutura do processo de fundição e faz uma estrutura deformada, que tem menos defeitos, é mais homogênea, é melhor. E aí a gente, então, acaba fazendo um fio bem comprido, aí, né? Laminação é feita a quente. O que é quente? Temperaturas onde o material não vai endurecer, um aço vai ser acima de 800 graus Celsius. O processo de laminação começa com 1.400, 1.500 graus e acaba acima de 800. E aí a gente vai ter o arame. Esse arame, ainda, a laminação não chega naquela espessura, naquele diâmetro do eletrodo, de 1 a 8 milímetros. Em geral, a laminação faz espessuras maiores do que isso. Daí a gente passa um processo de trefilação para fazer aquele arame. O que é a trefilação? A gente tem aqui, essa parte aqui é um molde, onde a gente vem aqui com um arame com diâmetro maior, vem do outro lado e puxa esse arame através desse molde que tem uma passagem mais estreita. Desse jeito a gente vai reduzindo mais o diâmetro do arame e aumentando o comprimento do arame. Normalmente a laminação é feita a quente e a trefilação é feita a frio. Aí uma máquina de trefilação, essa aí é para cobre. E aí tem o processo de extrusão. Aí vamos fazer o eletrodo mesmo, é um processo de extrusão. O que é o processo de extrusão? É aquele processo que faz aqueles trilhos de cortina, aqueles trilhos de box de banheiro, onde corre o vidro no banheiro, né, do box do banheiro, essas coisas. Então, a gente tem um molde, cadê aqui? O mouse. A gente tem uma ferramenta aqui com um espaço vazio e a gente pressiona o metal para passar através dela, como se fosse um êmbolo de uma seringa. Se fosse uma seringa, lá na frente eu tenho um espaço menor, aqui atrás tem um êmbolo, empurro o material, ele passa do outro lado com uma dimensão diferente. Eu posso fazer tem uma liberdade muito grande para fazer diferentes geometrias, mas para o arame é muito simples, o material é redondo. Só que no caso aqui, eu quero fazer ele revestido. Como a gente vai fazer o revestimento? Então, é feita uma massa do material do revestimento, tipo uma argila, tá? Tem minerais, a gente vai ver daqui a pouco um pouco a composição disso. A gente faz essa massa e o processo de extrusão, esse desenho aqui vai fazer tubo, mas é parecido com isso. Vou pegar essa figura que foi mais próxima que eu achei. Onde está esse mandril é o eletrodo revestido, é o eletrodo, a alma. A gente pega aquela massa, coloca a massa nesse recipiente aqui. Então, coloca aquela massa lá do revestimento com o eletrodo metálico, a parte metálica no centro. Depois a gente vem com esse êmbolo aqui atrás e empurra tudo isso para frente. Na verdade, o eletrodo vai passar direto aqui e aquela massa vai revestir ele. Essa massa vai passando e revestindo esse eletrodo. Assim que a gente consegue pegar aquele arame, pegar aquele revestimento e revestir o arame. Depois tem uma secagem, tem, né, uma estufa, alguma coisa assim para secar o processo, que ele tem que ter uma resistência mecânica adequada e tudo mais para não ficar quebrando. E aí os eletrodos, né? Pontinha metálica aqui para dar o acabamento final, aqui o revestimento. Então a gente tem aqui, né, o metal chamado de alma,
a pontinha aqui, a extremidade, né? E pontinha, a extremidade não é revestida para fazer o contato elétrico, e visto aqui de topo, tem esse desenho. E aí ele atuando. Qual a função, né, do material do eletrodo? A alma é o metal, é ele que vai fazer o contato elétrico, é ele que vai criar o arco elétrico e ele vai fornecer metal para a soldagem. Ele vai, né, é o metal de adição da junta. Aí comentando aí que ela tem que ter uma composição química adequada, porque se ele vai estar sendo adicionado à junta, né, não pode ser um material frágil, um material com sujeira, com elementos de liga que vão prejudicar a propriedade mecânica da peça soldada. A função da junta soldada é que ela, né, vai juntar duas partes, duas peças e tudo mais, e a resistência mecânica dessas duas peças dela tem que ser uma continuidade, ela tem que ser maior do que do resto da peça. Se essa peça for quebrar, não pode quebrar na solda. A solda não pode ser um ponto fraco no conjunto. O revestimento, gente, tem um monte de função. Ele serve para... Acho que eu vou falar com uma delas. Então, vou falar rapidamente aí, porque depois tem um material para vocês lerem mais. Não vai dar tempo de falar detalhadamente de cada coisa, mas rapidamente. Funções do revestimento do eletrodo. Ele protege o metal da solda. Protege como? Lá na... Acho que eu vou falar aqui rapidinho, vou mostrando aqui. Ó. O texto é grande, mas a grande função aqui do revestimento é proteger o metal do oxigênio e do nitrogênio. Então, ele forma aquela atmosfera, essa atmosfera aqui, ele vai formar essa atmosfera, e essa atmosfera vai impedir essa atmosfera protetora, vai impedir que o ar da atmosfera comum tenha oxigênio e nitrogênio, vai impedir que oxigênio e nitrogênio sejam depositados no metal de solda, como eu já falei no começo da aula. Aqui vai comentar que nitreto e os óxidos são prejudiciais para o metal. Aí, então, está protegendo a solda do metal. Mas ponto mais que fala aqui, é isso aqui, a temperatura é muito alta. Por que o oxigênio e o nitrogênio acabam depositando no metal? Temperatura é muito alta, eles acabam dissolvendo no metal, né? Sempre que a gente vai fazer uma solução, quanto maior a temperatura, mais fácil dissolver um componente em outro. Acontece isso com gases, com os metais. Então, se o metal está muito quente, né, é mais fácil ter a solubilidade do gás no metal. Isso pode gerar, depois, inclusive, porosidade também. Se o metal estiver na forma de gás, é uma porosidade que tem na solda, esse metal. Se os gases, oxigênio e nitrogênio, estiverem na forma de gás mesmo, é uma bolha. É um defeito físico lá, né? Um defeito geométrico. Tá lá, é uma porosidade no meio da peça fundida. Se ele se dissolve no metal, aí não na forma de bolha. Então, não é o O2, o gás que está formando uma bolha no metal. O oxigênio, o átomo, sai da molécula e acaba se dissolvendo no metal. Aí ele vai reagir com os componentes do metal, formando óxido. E o nitrogênio vai reagir com os componentes, eles entram na forma atômica, então, tá? Não é na forma de gás. Apesar de vir do gás, esse gás quebra e entra na forma atômica no metal. Se estiver na forma gasosa, eu vou ter uma porosidade. Vou ter uma bolha no meio da solda.
Estabilização do arco elétrico. Essa proteção do ambiente que o revestimento faz ajuda também a estabilizar esse arco, a evitar que esse arco acabe se perdendo. Então, ele mantém o arco mais contínuo no processo de solda. Tá? Arcos elétricos, quando são estáveis, é uma solda que está aí, né? Começa e para, começa e para, começa e para. É o que acontece com um soldador sem experiência. Ele não consegue manter a distância adequada e vai perdendo o arco a todo momento. O revestimento tem característica que vai ajudar a manter esse arco. O revestimento, às vezes a gente coloca alguns elementos de liga que vão acabar sendo depositados no metal de solda, na junta soldada. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Cromo, níquel, molibdênio, vanádio, cobre podem ser adicionados na massa do revestimento, que quando essa massa é decomposta naquela temperatura, esses são metais mais pesados que não vão volatilizar e podem ficar depositados na solda. E daí a gente está fornecendo elementos de liga para aumentar a resistência da solda. Então, o revestimento também pode ser preparado e composto, produzido, de forma a aumentar, a dar liga para o metal que está sendo depositado. Tudo falando só do revestimento. Aqui o desenho aqui de baixo, ó. O eletrodo metálico, a alma metálica, fica como se fosse num copinho, assim, fica mais para dentro do revestimento. Ela vai fundindo antes, o revestimento forma uma capa que ajuda a manter o direcionamento do arco. Então, aqui, ó, essa pontinha de revestimento, é um copinho de revestimento que fica em volta do eletrodo, em volta do alma metálica, acaba ajudando a direcionar o arco para a posição da solda. Coisa que, se não tivesse revestimento, não ia ter essa proteção. Se o eletrodo revestido, se o eletrodo não está no centralizado, o que acontece? Ó, ele acaba jogando o arco para longe da solda. Então, começa a respingar mais o metal depositado, o arco não fica tão bem direcionado para a posição. O revestimento ajuda a direcionar o arco. E a escória, ela só suja o material? É ruim? Só é ruim? Não, a escória tem outros efeitos também. Primeiro é o seguinte, quando o metal está líquido, a escória é um material não metálico. Tem uma natureza cerâmica. Ela tem a densidade mais baixa do metal, ela fica sobre o metal. Então, a gente forma aquela poça de metal fundido, a escória fica em cima. Ela protege o metal de contato com o ambiente. Então, ela ajuda a evitar que o metal depositado seja contaminado, né, enquanto está lá na fase líquida. Tá? A escória é muito usada também no processo de fabricação do aço. Tá? Então, quando a gente está na fase líquida, no aço, você não tem metal puro, você tem uma escória. A escória ajuda a ela aglomerar sujeiras no material, as sujeiras do aço, do ferro gusa, o elemento que está sendo lá, que está fundido. No caso aqui, a gente coloca o metal, né, funde o metal. Se tiver impurezas, essas impurezas têm uma tendência a ir para a superfície, a subir. Ela tem densidades mais baixas do que o metal. Na fase líquida, ela acaba subindo, indo para a superfície, e ela adere, ela acaba reagindo com a escória e sendo absorvida pela escória. Então, a escória tem um efeito de limpeza também. As sujeiras que vão chegando, né, no superfície do metal, a escória vai reagindo e vai acabando absorvendo essas impurezas. Isso acaba limpando
também o metal líquido acaba melhorando a qualidade do metal líquido, metal fundido e solidificado lá. O outro efeito é que a escória, ela, por ser cerâmica, ela tem um efeito isolante de temperatura também. Então, o material fica mais tempo aquecido, Ela mantém lá na região, em cima do metal, ela é um isolante térmico. Isso facilita com que gases que estejam presentes no metal consigam, a gente fala o processo é difusão. Eles conseguem se movimentar através do metal, porque isso acontece a altas temperaturas, a escória mantém o metal a mais alta temperatura, e esses gases têm mais chance de sair enquanto estão quentes. Ufa! O que mais? Características na posição de soldagem. Aqui tem uns eletrodos utílicos, principalmente titânio, tem óxido de titânio, é usado em alguns revestimentos, e esse óxido de titânio ajuda na expulsão do metal, né? Na transferência do metal do eletrodo, da alma do eletrodo, para a peça. Então, isso ajuda em algumas posições que é mais difícil essa transferência, como na posição vertical e na sobrecabeça. Então, ela pode, né, também, dependendo da composição do revestimento, ele pode facilitar o processo de soldagem. Quando a gente chama fora de posição, isso aqui é quando não está, né, na posição de cima para baixo. Controle da integridade do metal de solda. Aquilo tem a ver com a porosidade dos gases aprisionados no metal de solda. Tá? Eles podem ser controlados de maneira geral pela composição do revestimento. O que é isso? O material que tem no revestimento, ele pode ser usado para absorver esses metais, reagir com esses metais que tem na composição química do metal. Eles funcionam, é muito parecido com a história da escória, eles funcionam como elemento que vai reagir com alguns componentes que estão no metal líquido e vai ajudar a retirar esses componentes do metal, deixando o metal mais limpo, a solda melhor. No final disso tudo isso aí acaba resultando na propriedade mecânica do metal de solda, tá? Então, pela limpeza, pela características de presença de impurezas e gases, pela proteção, né, térmica, que também controla, o resfriamento é mais controlado. Tudo isso ajuda os metais, o metal adicionado, a ter propriedades mais adequadas, a não ser um ponto frágil na junta soldada. E ele, por ser uma cerâmica, um material de característica mais para cerâmica, ele faz um isolamento da alma de aço. A alma de aço não tem a alma de aço está protegida dentro de um material isolante. Então, ela evita curtos-circuitos, dependendo da posição que a gente está usando. Se encosta o eletrodo, aí está dando como exemplo um chanfro mais profundo, uma abertura estreita, você está soldando lá no fundo, se encostar o eletrodo em alguma parte dessa peça, ela não vai gerar um curto-circuito, porque o revestimento do eletrodo é isolante. Então, a única passagem de corrente está lá na ponta do eletrodo, onde está a alma dele. Está falando que isso ajuda também o operador, né? Porque não tem a parte de contato. Na hora que o operador está tirando, está fazendo a troca,
ele segura pelo revestimento, o revestimento não é condutor de eletricidade. Gente, tem mais coisa para falar aqui, só que eu vou completar depois. Não vai dar tempo. Tem mais um pouquinho aqui falar da composição. Agora a gente vai falar um pouco da composição dos eletrodos. E depois alguns exemplos de eletrodos que existem. Mais na frente aqui, ó, a gente vai falar um pouquinho de eletrodos, alguns tipos de eletrodos, quais são as composições deles, e quais são os tipos de revestimentos. Tem mais coisa para falar aqui, não vai dar tempo agora. Eu vou, comecinho da próxima aula, eu acabo essa parte. Pergunta, gente? Tranquilo, professor. Gente, é muita coisa, né? Você pensar num revestimento, num eletrodo, é um processo tão simples, né? Sim, bastante mesmo. Tem muita coisa acontecendo lá. Pessoal, eu vou ver aqui passar para vocês o contato, o link para a próxima aula. Para quem... Aqui, ó. Para quem está na turma do Bruno, vou colocar aqui no chat o link da próxima aula. Para quem está na minha turma já consegue acessar, né, pelo Live.